19 de outubro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muita informação, dicas e sugestões. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe a diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, Arlene Clemecha, que analisa o equilíbrio de forças que atuam nos conflitos no Oriente Médio. Fique conosco! Vamos tratar de um tema hoje muito importante para os empresários, seja da micro, da pequena, da média e até mesmo da grande empresa. Diz respeito às responsabilidades daquele sócio que se retira de uma determinada sociedade. É importante ver que ele tem uma responsabilidade em relação aos atos do período em que ele estava na empresa. Mas essa responsabilidade continua, ele pode continuar a ser chamado em relação a esses atos até 2 anos após a sua retirada e até 2 anos após a averbação desta retirada da sociedade. Portanto, é fundamental que não só a assinatura de um determinado documento em que faz a retirada, a exclusão de determinado sócio, isso não por si não encerra a sua responsabilidade. É fundamental que esse sócio que sai de uma determinada empresa ou de uma sociedade, ele tome os cuidados para ter certeza de que o pedido de averbação de sua saída já tenha sido e seja rapidamente encaminhado para os órgãos de registro. Seja na junta comercial, quando se trata de empresas, sociedades empresariais, de comércio e indústria, ou mesmo no registro civil das pessoas jurídicas em relação às sociedades simples ou sociedades não empresariais. Ainda assim, mesmo que ele já tenha saído da sociedade, se demorar para fazer o pedido de retirada, de sua exclusão da sociedade, ele pode continuar respondendo por mais 2 anos, além da sua saída, enquanto não houver o registro ou pedido de averbação da saída. Isso tem sido um ato bastante controvertido, tem levado à responsabilidade de muitos empresários e ex-sócios de empresas, depois que saem e que continuam respondendo, inclusive pessoalmente, com o seu patrimônio pessoal, familiar, em relação à responsabilidade por atos passados da empresa. E isso tem sido visto hoje de forma até corriqueira, quando se fala na desconsideração da personalidade jurídica das empresas, impondo então a responsabilidade pessoal dos próprios sócios. E no caso em que nós estamos falando agora, do ex-sócio, que acha muitas vezes que por simplesmente ter saído de uma sociedade, encerrou a sua responsabilidade. O Museu de Arte Moderna apresenta a exposição O Útero do Mundo, que reúne cerca de 280 obras pertencentes ao seu acervo que mostram as metamorfoses do corpo. A curadoria selecionou obras em que o corpo aparece como lugar de expressão e que se apresenta transformado, sem contorno ou definição. São pinturas, desenhos, fotografias, esculturas e vídeos. O MAM fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, dentro do Parque do Ibirapuera. Visite até o dia 18 de dezembro. Você sabe o que é uma marca? Quais os tipos de marca? O advogado Marcos Bernardini nos explica. Fique por dentro. A marca, por opção do empresário, pode ser de 3 tipos, né? Então, nós temos a marca nominativa, nós temos a marca figurativa e nós temos a marca mista. A marca nominativa é apenas uma designação composta por letras ou números, mas que compõe um nome. Pode até ter alguma cor, algum design, mas normalmente é apenas um nome, como por exemplo Google, Chrome, Microsoft, Firefox. Então é apenas um nome, por isso marca nominativa. A marca figurativa é apenas um desenho, é apenas um design, como por exemplo a marca de um aplicativo do Google ou mesmo do Firefox. Aquele desenho que identifica a marca do Google ou do Firefox ou tantas outras é chamada então de marca figurativa.
Já a marca mista, ela tem uma composição tanto em razão do nome, em conjunto com uma figura, ou seja, nessa hipótese, o empresário ele pode optar em ter tanto uma figura como também o nome ou uma designação. O nome empresarial não necessariamente precisa ter relação com a marca. É possível e muitas vezes ocorre do empresário ele colocar a marca com alguma relação com o nome empresarial, mas não necessariamente precisa ter. O nome empresarial ele é a designação quanto às obrigações do empresário. A marca identifica o empresário para com os seus consumidores, ou seja, o objetivo da marca é apenas identificar o empresário quanto aos seus consumidores pelos produtos ou serviços que ele presta. Leonardo da Vinci foi uma das figuras mais importantes do mundo das artes, através de suas pinturas históricas. Além disso, ele também foi um grande inventor. Entre as invenções de Da Vinci estão canhões com 3 canos, protótipos de bicicletas e paraquedas. Já no campo da aviação, o artista criou vários projetos de máquinas voadoras, como planadores com asas que se movimentavam como pássaros, sendo esses precursores do avião. Essa, você sabia? Nos dias 24 e 25 de outubro, ocorreu em São Paulo o Congresso TMA Brasil, o maior evento relacionado à reestruturação e recuperação empresarial da América Latina. O encontro reuniu 350 participantes e foi promovido pela TMA Brasil, que reúne profissionais envolvidos com recuperação da performance das empresas. Ao mesmo tempo em que se vê as dificuldades enfrentadas, há uma conscientização muito grande de todos da necessidade de serem alterados alguns dispositivos legais que estão criando obstáculos desnecessários à preservação e à recuperação da empresa. Um dos principais pontos e temas para a retomada, de fato, é revisitar a Lei de Recuperações e Falências, que completou 10 anos ano passado, e verificar que tipo de melhorias que essa lei deve sofrer. E tentar fazer isso com agilidade para que isso já afete ou apoie ou dê condições para as empresas que estão atravessando as dificuldades nesse momento, né? Então, são uma série de temas, ideias que estão sendo debatidos, visando melhorar a lei de recuperações e falências. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a mestre e doutora Arlene Clemenchat, que é do Departamento de História Econômica da USP e é diretora do Centro de Estudos Árabes. É um prazer tê-la conosco. O prazer é meu de participar do programa. Sou formada pelo Departamento de História Econômica, leciono no curso de árabe do Departamento de Letras Orientais. Doutora, o mundo hoje fala da guerra no Oriente Médio. E muitos países, muitos estadistas, dizem que o medo de aceitarem os refugiados é que terroristas podem estar no meio deles de uma forma infiltrada. Qual a sua avaliação disso? O traçado de todos os atentados na Europa, as características, aqueles que perpetraram desde os abomináveis atentados contra o Bataclan, aquela casa espetáculos, passando pelo Charlie Hebdo, ou mesmo atentados anteriores, mostram que a maioria dos perpetradores, ou seja, desses radicais islâmicos que realizaram esses atentados, no caso de atentados realizados por radicais islâmicos, porque muitos que são atentados de outra natureza, mas no caso desses são nacionais, geralmente europeus mesmo, são pessoas, no caso da França, nascidos na França, que passaram por algum período de radicalização, seja em território francês, por exemplo, na prisão,
que costuma acontecer bastante, uma radicalização dentro da prisão, ou fora, lutando na Síria, ou com contato no Iêmen, como no caso do Charlie Hebdo, daquele massacre no Charlie Hebdo. Então, o caso, sabe, doutor Cury, é que o terrorista não precisa do refugiado para se infiltrar. O terrorista geralmente tem uma organização, uma rede de organização que lhe dá recursos, armas, um passaporte falso se for necessário, um visto se for necessário. Dificilmente ele precisa se infiltrar no meio de uma leva de pessoas pobres atravessando o Mediterrâneo num bote ou atravessando rotas terrestres exauridos. Ele tem outros recursos, ele não precisa disso. Tanto é que o terrorismo na Europa é um problema crescente desde antes da crise dos refugiados e pode terminar a crise dos refugiados e não terminar o problema do terrorismo. Ou seja, são duas coisas que têm origens separadas, causas distintas e que em algum momento parecem se confundir e causar essa ideia de que, olha, se a maioria desses terroristas são pertencentes a uma organização que atua na Síria, pode ser que da Síria, nessa leva de refugiados, venham também alguns infiltrados. Mas é uma falácia mesmo, não é por aí que ele vem. É uma probabilidade muito pequena. Muito remota, muito remota. Também não vamos dizer que não possa, em algum momento, algum radical penetrar por uma fronteira onde outro... Não é também dizer que isso não exista a possibilidade, mas ele não precisa disso, não é o padrão também. Agora, nós estamos vivendo uma crise humanitária que nós estamos assistindo todo dia pela imprensa da sociedade civil sendo massacrada, crianças, mulheres, homens, etc. Qual a sua avaliação desse cenário? Isso é uma guerra que não tem fim, isso é uma guerra que tem um horizonte de uma pacificação. Qual a sua avaliação desse tema? Olha, a guerra civil na Síria se estende há 5 anos. Não é? Bom, primeiro, deve-se dizer que a média das guerras civis no século XX foi de 10 anos. Né? Infelizmente, a guerra civil na Síria tem um cenário que dificulta colocar um fim a ela, que é um equilíbrio de forças. Então, tanto nas forças lutando internamente locais, como as forças, as potências regionais, como as internacionais, há um equilíbrio de forças. Por exemplo, dentro dos grupos internos, cada um deles tem a sua fonte de armas, a sua fonte de recursos na região, para continuar alimentando essa guerra, quase que, se quiser, por anos e anos a fio. Né? E não há, portanto, uma perspectiva de como realmente cortar algum tipo de alimentação dessa atual guerra na Síria, tanto por esse equilíbrio como pelo fato dessa guerra estar sendo alimentada por fontes quase inesgotáveis. A senhora acabou de colocar dos interesses internacionais que estão em jogo. Existe uma polarização anunciada na grande imprensa da posição dos Estados Unidos e da posição da Rússia. Qual a sua análise desse tema? Pois então, a Rússia ela é uma antiga aliada do regime sírio, desde o momento em que o conflito na Síria se transformou numa guerra civil, que a Rússia vem atuando no Conselho de Segurança da ONU, onde, antes de entrar na guerra mesmo com a sua aviação, com as suas forças, vem atuando para apoiar o regime sírio, né? Segurar o regime, impedir que ele caísse. A partir do momento que a Rússia entra na guerra, e entrou porque o regime sírio estava se enfraquecendo e precisava desse reforço, a partir do momento que ele entra na guerra e com a sua aviação, fica impossível você imaginar um cenário realmente dos Estados Unidos também entrando nessa guerra, porque mesmo que fosse com uma agenda de criação de zona de não exclusão aérea, por exemplo, que é uma forma de se tentar proteger civis. Né? Todos sabemos que os Estados Unidos têm uma agenda política, que se os Estados Unidos entrassem na guerra, seria com o objetivo de derrubar o regime do Assad, que é o objetivo contrário da Rússia. Mas mesmo que ele não entrasse de cheio com o seu regime, a sua agenda, mas, digamos assim, uma penetração gradual, estaria se confrontando com a aviação russa. Isso é um cenário impossível hoje de se pensar, as duas potências mundiais lutando na Síria, é um cenário muito perigoso, portanto, tudo é feito na diplomacia para evitar esse cenário.
Agora, o fato é que o cessar-fogo, aliás, os repetidos momentos de cessar-fogo não foram respeitados pela Rússia, em primeiro lugar. Então, há um impasse político e diplomático muito grande em relação à Síria, que se soma ao impasse militar. Agora, qual é o grande interesse da Rússia nessa confrontação? Bom, como eu estava dizendo, o regime sírio é um antigo aliado da Rússia. Para a Rússia, não só ela tem a sua única base militar no Mediterrâneo em território sírio, ou seja, uma saída para o Mar Quente pelo território sírio, mas mais do que isso é o fato de que a gente está falando de uma região com interesses geopolíticos muito grandes, então a sustentação por parte da Rússia de um regime aliado dentro e no coração do Oriente Médio, um regime tão central e importante como o regime sírio, né? Um país muito grande ali no coração do Oriente Médio, tem um interesse estratégico para a Rússia que ela não vai facilmente abrir mão. Sem falar que a gente tem outros aliados que são aliados regionais. Então, o regime sírio também é aliado do Irã. O Irã que vem expandindo a sua área de influência desde da última década para cá, sem ocupar território propriamente dito, mas está expandindo a sua área de influência ao redor do Oriente Médio. E a Rússia entra dentro desse eixo de apoios, né? O Irã, o regime de Bashar al-Assad, aliás, já antes do seu pai, Hafez al-Assad, na Síria, apoio de milícias xiitas também dentro desse eixo, ou seja, o Hezbollah e a Rússia, ou seja, a gente está falando de interesses políticos e geopolíticos, não só regionais, mas internacionais. Ou seja, a tendência de um agravamento do cenário, a continuidade de massacres, a sociedade civil como um todo. O último cessar-fogo não segurou, aliás, poucos acreditavam que havia realmente uma chance dele ter sucesso. Hoje a Rússia declara que não está disposta a entrar em qualquer outro tipo de negociação de cessar-fogo nesse momento. Ou seja, a perspectiva de paralisar a guerra por partes no território, que seria, digamos assim, um caminho adiante, sequer isso se consegue. E quando não se consegue isso, toda a localidade, principalmente o que está acontecendo com Alepo, é um exemplo disso. Alepo, que é uma maior cidade dentro da Síria, onde os bairros controlados por rebeldes, anti-regime, anti-governo, estão sendo massacrados pela aviação russa, junto com a aviação síria. Idlib, outro caso onde uma escola acaba de ser bombardeada, crianças foram mortas. A gente está falando, sim, de um cenário de catástrofe. Estamos falando de um cenário de muita morte, de muita destruição, né? De vidas, de histórias, enfim, de uma ruptura muito grande no cenário histórico da região. Bom, vamos tentar olhar para um lado um pouquinho melhor dessa tragédia humana que nós estamos vivendo. Me parece que alguns países, ou especificamente o Canadá, tem um programa extremamente interessante para a recepção de refugiados. Qual é esse programa? Isso, o Canadá tem envolvido empresários, né, dentro do programa de recepção de refugiados, convidando e facilitando e incentivando empresários a investirem por conta própria e inclusive com liberdade de atuação, ou seja, com uma infraestrutura concebida, mas com uma liberdade de escolher o grupo de refugiados que vai ajudar, que forma que vai ajudar, ou então algum centro de recepção que ele vai lá e ajuda. Isso acaba podendo refletir para o bem da imagem da empresa, da cidade onde a empresa atua, onde ela tem sua sede, os seus funcionários. Enfim, tem sido um modelo de muito sucesso mesmo, um modelo que tem sido observado pelo mundo e também no Brasil. E não teve nenhum atentado terrorista lá?
Pois é, né? No Canadá houve faz algum tempo um episódio, mas não, nada como o que acontece na França, onde pelo contrário, você tem na França um país que não aceita o multiculturalismo, como o Canadá faz, não que o multiculturalismo não tenha mostrado também os seus impasses, ele tem, a gente na Inglaterra mesmo, no Canadá, mas a França, ao contrário, ela tem um modelo de imposição da francofonia, da cultura francesa e de não aceitação dessa multiplicidade. Então, proibição do uso do véu, por exemplo, para pegar um exemplo, né? O caso com o burkini, que foi uma palavra um pouco fora de contexto, mas é uma espécie de maiô completo que as moças muçulmanas às vezes usam para ir à praia. E se elas não estivessem com esse maiô, talvez nem fossem à praia. Né? Então, afinal de contas, que mal ela está fazendo para a humanidade usar o maiô na praia, né? Esse chamado burkini. Então, a humanidade, os regimes do mundo inteiro terão que ter um novo enfoque na sua visão em relação a essa guerra, aos refugiados, para tentar achar novos caminhos, ou estamos diante de um impasse que não deve evoluir para nada nenhum? Olha, parece que a história ela caminha por saltos e nem sempre por uma evolução gradual como as pessoas gostariam. Então, eu espero que esse novo olhar que venha num contexto positivo, não é? E não por algum drama. Mas o caso é que o conhecimento é que pode levar a uma melhora desse olhar, ou seja, conhecer a origem da guerra na Síria, por que ela começa, como que ela se desenvolve, essas pessoas que estão saindo de lá, estão saindo em que condições, que tipo de gente é essa, será que não poderíamos ser nós também, os refugiados nesse mundo, não é? E foram outros antes, os judeus na Segunda Guerra Mundial estavam perante um mundo sem visto. Era muito difícil um refugiado judeu da Alemanha ou da Polônia, Hungria e assim por diante, conseguir um visto até mesmo para vir para o Brasil, não era fácil. É verdade. Né? Então, a gente tem que pensar na história, tem que ter conhecimento da realidade histórica para poder olhar com uma humanização para essas questões. Né? Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Puxa, olha, o Oriente Médio é uma região que foi alvo de muita penetração com interesses estratégicos, geoestratégicos, econômicos, políticos. É uma região que muito do que sofreu foi por intervenção externa, né? E, portanto, a gente deve compreender os conflitos não só como algo da natureza da região, quer dizer, não é algo da natureza da região ou do povo, são conflitos históricos, historicamente construídos e que sim, o conhecimento é o começo para lidar com essa realidade regional e mundial. Arlene Clemecha, nós queremos agradecer muito as suas informações, a elucidação de temas que não foram tratados pela grande imprensa e desejar que um dia a gente possa voltar e dizer a paz voltou a reinar no mundo, não só no Oriente Médio, mas no mundo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!